Fala pessoal, me fizeram uma pergunta aqui agora sobre se a hidroginástica ajuda a emagrecer, tá? Então quando a gente fala de emagrecimento é importante a gente falar de algumas coisas que às vezes passa batido. No processo de emagrecimento o que acontece? É literalmente uma balança energética. Então para eu perder peso eu tenho que consumir menos caloria e gastar mais do que eu estou consumindo. Então o exercício ele ajuda, ele auxilia realmente nesse gasto calórico, desde que eu consuma menos caloria. Não adianta eu continuar comendo o que eu como com consumo hipercalórico e aí eu vou treinar, vou fazer um exercício que é aquilo que eu gasto de caloria nesse exercício físico não supra a demanda daquilo que eu estou ingerindo. Então é equilibrar a balança, ou melhor, abre aspas, desequilibrar a balança no sentido de diminuir o meu consumo de caloria e aumentar o gasto calórico, tá? E aí é importante a gente falar que o processo de emagrecimento é adotar hábitos saudáveis. E muitas vezes eu não vou nem falar de repente cortar isso, cortar aquilo. Eu não vou nem entrar no mérito de dieta, enfim, porque eu não sou nutricionista. Mas nós estamos falando de adoção de hábitos saudáveis. E eu não vou falar de cortar açúcar, isso e aquilo, porque muitas vezes a alimentação ela tem um fator que às vezes passa despercebido, mas é o fator emocional, psicológico, que às vezes pesa. Por isso que às vezes a pessoa começa um negócio muito radical, ela não consegue ter consistência. E assim é o exercício físico também, tá? A adoção do hábito saudável passa muito por aqui, ó. Psicológico, crença, emocional, afetivo, enfim. Então percebe que é um negócio um pouquinho mais amplo do que só isso emagrece, se eu comer isso emagrece. Então é o contexto da obra. Então eu tenho que ingerir menos caloria, tentar consumir coisas mais saudáveis com uma caloria menor, tá? E aí é legal você passar de repente por uma nutricionista, uma consulta, tal, porque às vezes a pessoa fala, eu vou comer menos então aquilo que eu tô comendo. Tipo assim, a pessoa come um pratão de arroz, aí ela um pratão, vamos estipular um exemplo, tá? Uma situação hipotética. Eu ponho 5 escumadeiras de arroz, bom, eu vou comer 2. Ajuda, mas às vezes um negocinho outro que você come, vou te dar um exemplo, de repente você, vou comer um bombom. Um bombom já tem quase 1/3 da caloria diária que uma pessoa aí, abre aspas, normal, precisaria consumir no seu dia, que é de 1.800 a 2.000 calorias, se não me falha a memória, tá? Então, tipo assim, às vezes a gente consegue comer com mais qualidade, com menos caloria. E aí entra verdura, entra legume, entra uma comida que não tem tanto açúcar, diminuir o consumo de açúcar, tá? Diminuir sal, diminuir várias outras coisas. E aí é legal estar passando por um nutricionista. E aí você conseguiu ter uma alimentação um pouco mais balanceada, top, que o exercício aí ele vem logo de encontro. Ele auxilia muito, porque daí você começa a gastar caloria, você está consumindo menos, você começa a gastar mais. E aí no volume você vai vendo essa diferença, você vai perdendo peso, você vai sentindo, às vezes só perder peso pela balança, a balança é um referencial, mas às vezes ela mascara, mas já serve de referencial. Uma outra coisa legal que serve de referencial é a circunferência da cintura. Você vai sentir em alguma calça que às vezes não estava servindo, estava apertada, você vai sentir ela mais tranquila, mais solta. Isso é um referencial legal também. Então eu vou até fazer... Então só respondendo, a hidroginástica ajuda no processo de emagrecimento, como a caminhada, como a corrida, a natação, tá? Todo o exercício físico ajuda. Então a hidroginástica sim, ajuda nesse processo de emagrecimento, desde que venha acompanhado de uma alimentação mais balanceada. E aí eu faço um desafio aqui, 30 dias, um mês. Hoje é dia 19, vou começar hoje, dia 19. Então vai até o dia 19 de março. Um exemplo. Tenta comer mais verdura, legume, diminui um pouco o carboidrato. Eu gosto de arroz, tá? Mas põe uma escumadeirinha ali. Aí põe uma conchinha de feijão e come mais legume, verdura e mais proteína. Põe lá uma carne, de preferência uma carne que não tenha tanta gordura. Abusa de fruta, às vezes num lanchinho ou outro, come mais fruta. Faz isso por 30 dias. E acrescenta uma caminhada aí, ó, de 30 minutos a 1 hora, 6 vezes por semana. Aí tira um dia na semana para descansar. 6 vezes na semana. Uma caminhada de 30 minutos a 1 hora
e tenta consumir mais legume, verdura, diminuir a quantidade de arroz e feijão que você está comendo e põe uma proteína, põe um ovo, de repente não tem a carne, põe um ovo, põe lá 3, 4 ovos, faz um saladão, tá? Come mais verdura não, fruta nos lanchinhos durante o dia. E aí depois desses 30 dias, volta aqui e me fala como foi, se sentiu a diferença. Sentiu diferença na circunferência da cintura, no peso, na disposição para fazer as atividades do dia a dia. Depois você vem me contar, tá bom? Então fica aí, a hidroginástica ajuda no processo de emagrecimento sim. E fica o desafio aí de 30 dias, uma alimentação mais balanceada e 6 dias de caminhada aí de 30 minutos a 1 hora. 6 vezes na semana, beleza? Depois vocês voltam aqui. Forte abraço, galera, fica com Deus. Ficou alguma dúvida? Pode perguntar. Lembra que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. E nós estamos aqui para um ajudar o outro, para trocar experiência e para fortalecer a comunidade, beleza? Então, forte abraço, fica com Deus. Tamo junto, família.